Bom, galera, hoje a gente vai estudar multiplicação e divisão com radicais. Até agora a gente estava vendo adição, né? A gente viu subtração com radicais, que foi a aula anterior. E hoje a gente vai explicar multiplicação e divisão com radicais. Bom, a multiplicação e divisão com radicais, toda vez que eu mencionar radicais, vocês já sabem que são essas raízes, né? Não exatas. A multiplicação e divisão, ela é mais fácil do que a adição e subtração, porque não é preciso fatorar para tornar, né, aquela expressão semelhante, igual eu havia falado nos vídeos anteriores. Então, a multiplicação e divisão, você vai fazer o seguinte, vai só multiplicar. Ó, eu tenho aqui raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Eu vou multiplicar 5 vezes 7, vai virar raiz quadrada de 35. Ó, raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 3. Eu vou multiplicar 5 vezes 3, 15. E vai ficar raiz quarta de 15. É claro que eu só posso, né, fazer essa multiplicação ou divisão. Reparem que as raízes, elas precisam ser do mesmo tipo, precisam ser do mesmo índice. Ou tudo raiz quadrada, ou tudo raiz quarta, ou tudo raiz quinta, né? E assim vai. Bom, aqui, ó, mesma coisa, ó, 2 raiz de 3, eu quero multiplicar por 5 raiz de 2. Ué, tia, agora tem números fora. Não tem problema, é só multiplicar o de fora com o de fora, 2 vezes 5, 10, e o de dentro com o de dentro, ó, 3 vezes 2, 6, 10 raiz de 6. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, raiz de 15 vezes raiz de 3, 15 vezes 3, raiz de 45. Opa, por que será que eu coloquei 3 raiz de 5 na frente? Olha, não esqueçam, por isso que eu sempre, né, menciono isso com vocês. A matemática uma coisa depende da outra. Então, assim, se você não entende uma parte, pra gente avançar, às vezes vai ficar um pouquinho complicado. Porque esse 3 raiz de 5 é aquela partezinha que eu expliquei lá no vídeo de fatoração, de simplificação de radicais. Agora, na correção do exercício de casa, a gente fez uma questão também que tinha que fatorar. Ou seja, depois que você multiplicou, você vai chegar numa raiz. Esse número você vai tentar colocá-lo de forma mais simples, como fatorando. Fatoro 45, aquele de agrupar. Fatorando 45 fica 3 raiz de 5. Por que que a gente, né? Ah, tia, mas não pode deixar a raiz de 45, vai dar errado? Não dá errado. Porém, a gente trabalha com questões objetivas, né? Tem questão de marcar. Vocês que estão no 9º ano vão fazer prova, né, do IF. Então, numa questão de marcar, a gente também tem simulado na escola. Não viria raiz de 45. Vai vir 3 raiz de 5. Por quê? 3 raiz de 5 é a forma mais simples do raiz de 45, tá? Então, mais uma vez, como que eu cheguei nesse 3 raiz de 5? Fazendo aquela fatoração. Eu não fiz aqui, gente, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, né? E eu já expliquei. Então, caso na hora que tá escutando na hora que vocês forem assistir esse vídeo, ficou com dúvida, o que é fatoração? Volta lá no outro vídeo e relembra, ou até mesmo no livro, tá bom? Mais um exemplo, ó, raiz de 98 vezes raiz de 2. Mesma coisa, gente, é só multiplicar os números, 98 vezes 2, 196. Aí, olha só, por que eu coloquei 14? Doideira, né? Por quê? Porque raiz de 196 tem exata, dá 14. Tia, mas como é que eu vou saber se dá exato ou não? É claro que tem números que a gente de cabeça já sabe, né? Que a raiz é exata. E se você tem aquela dúvida se é ou não, você vai usar o recurso da fatoração, tá bom? E a divisão, a mesma coisa, gente, ó, só vai dividir os números que estão aqui fora. 21 por 7, 3, aí é raiz quinta, tá vendo? Então, raiz quinta de 3. Aqui, ó, tem número fora, então tem que dividir o de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro.
12 por 3, 4. 6 por 2, 3. 4 raiz de 3. A mesma coisa aqui, ó. 8 vai dividir por quanto? Por 1. Porque, na verdade, né, o 1 tá ali. Então, 8 por 1, 8. 20 por 2, 10. 8 raiz de 10. E 20 por 5, 4. Eu fiz questão de colocar esse exemplo, porque tá vendo? Reparem que eu coloquei em forma de fração. Ué, tia, por quê? Porque isso pode acontecer, criança. Esse 2 dividido por 3, ele vai dar uma dízima periódica. Então, quando você se deparar com uma divisão onde o resultado não dê exato, você pode deixar em forma de fração, tá bom? Bom, aí aqui embaixo eu coloquei duas questõezinhas, que vai ser uma das minhas propostas de hoje, né? Eu coloquei para vocês quais são as atividades que vocês irão fazer. Como a gente tem uma aula só, eu coloquei pouca coisa, né, para vocês tentarem fazer nessa aula mesmo. Então, eu já fiz aqui no vídeo explicando, para não ter dúvida, como que vai fazer essas duas questões que eu pedi para vocês fazerem da página 38. Na página 38 vocês irão fazer, certo? A número 1 e a número 2. Aí eu coloquei um exemplo, ó. Eu fiz a letra B e fiz a letra C da número 2. Eles pedem para vocês calcularem. Reparem que na 1 é multiplicação, então essa regra. E na 2 é divisão. Então, gente, não confunda. Multiplicação e divisão com radicais não tem que fatorar para poder tornar semelhante a expressão, não. Aquilo é só na adição e subtração, ok? Então, ó, é só fazer isso aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 8. 3 vezes 8, 24. Aí vem a questão do exemplo que eu dei aqui em cima. O 24 não tem raiz exata, mas a gente pode colocar ele mais simples. Aí eu fatorei, ele virou 2 raiz de 6. Então, quem chega no raiz de 24 tá meio certo. Tem que chegar no 2 raiz de 6, tá? Tia, mas às vezes o número não vai ter como fazer mais nada. Aí você para, a resposta vai ser aquela. Por exemplo, aqui, ó, eu não fatorei, porque não tem como fazer fatoração do 6. Aqui também no 15, no 35. Tenta fatorar você em casa, você vai ver que não dá. Você vai fatorar e vai continuar a mesma coisa, tá? E a número 2, vocês irão fazer a divisão. Eu até esqueci de mencionar aqui na hora que eu expliquei a divisão, que ela pode vir em forma de fração, tá? Mas não tem problema, é só dividir raiz de 32 dividido por raiz de 2. Vai ser 32 por 2, que dá 16. E observem, raiz de 16 tem exata, então eu posso colocar o número 4, certo? Então, olha, hoje tem pouca coisa para vocês fazerem, é apenas o número 1 e a número 2, ok? Então, boa sorte aí, bons estudos e qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Beijos!